Boa tarde a todos, eu sou o professor Ronaldo Coates e essa é mais uma aula de configuração dos serviços do Windows 2012 Server, onde hoje nós iremos instalar os serviços Active Directory, DNS e também o DHCP Server. Tá? Então vamos lá. Essa máquina virtual está trabalhando com Windows 2012 Server, com atualização de linguagem para português do Brasil. Então vocês não terão dificuldades em estar trabalhando com este sistema. Vamos esperar a abertura do gerenciador de servidor. Bom, com o gerenciador de servidor aberto, nós vamos poder inicialmente fazer as tarefas de configurações iniciais que um servidor pede, né? Então nós vamos no servidor local. Aqui nós poderíamos estar mudando o nome do servidor, tá? As pessoas erram bastante colocando aqui na descrição, mas a gente vem em alterar e coloca o nome do servidor. Aqui está o WinServer, eu vou colocar o WinServer 2, né, que seria o nome do meu servidor. Ao mudar o nome, o que vai acontecer? Ele vai pedir uma reinicialização do sistema. Tá? Então nós mudamos o nome e pedir para reiniciar agora. Enquanto reinicia, eu vou dar uma pausa aqui. Não, deixa eu continuar que está bem leve. Depois nós iremos mudar, no caso, colocar o IP fixo na máquina. Pede a senha. Bom, este servidor ele foi apenas instalado, não tem nenhum serviço ainda instalado, apenas o sistema operacional, tá? Aqui em servidor local novamente, vamos estar trabalhando com a configuração da rede, tá? Nosso dispositivo Ethernet, propriedades, caso a placa de rede, vamos lá em TCP/IP versão 4. Tá? Se tiver obter automaticamente, você vai colocar em utilizar o seguinte endereço de IP e colocar o IP referente à sua rede. Vamos lá, 192.168.0.1, máscara de subrede classe C. Gateway padrão, vamos dizer que o gateway padrão seria o 192.168.0.1. 254 é melhor. DNS, geralmente a gente coloca o do Google como DNS secundário. O DNS preferencial sempre é o DNS local da rede, tá? Então aqui o DNS local, como esse computador será um controlador de domínio, nós não iremos estar colocando o DNS principal, que ele próprio irá inserir ele mesmo como DNS principal. Então vou colocar o do Google aqui como secundário. Podemos deixar em branco, mas o que o sistema irá fazer depois seria isso: colocar o IP de loopback 127.0.1
1.1.0.1, tá? Então aqui nós temos as configurações TCP/IPs prontas, né, onde o gateway da rede, o endereço IP seria a identificação do computador na rede. A máscara de subrede, né, vai definir se o IP é classe A, B ou C. Gateway padrão seria o dispositivo computacional que está disponibilizando o acesso a outras redes. No caso, a internet é um exemplo, tá? E aqui, servidor DNS preferencial, indiquei o próprio computador como DNS preferencial dele mesmo. E um secundário seria o DNS do Google. Ok. Vamos dar ok novamente. Nesse caso da mudança de IP, não tem necessidade de reinicializar o servidor. Vou fechar as configurações. Agora vou em painel e vou adicionar funções ou recurso. Eu tenho duas opções: ou clicar nesse link, ou vir em gerenciar, adicionar funções e recursos, que dá no mesmo. Só que aqui nós temos a opção de adicionar ou remover, né? Então vamos adicionar aqui funções e recursos. Clicar em próximo. Instalação baseada em função e recurso. Próximo. Aqui nós temos o nome do próprio servidor, tá? Servidor local. Próximo. Então observem que aqui nós não temos nenhum serviço instalado ainda, né? A não ser os que já vem por padrão no próprio Windows. Então, um diferencial aqui do 2012 em português para o traduzido, que na tradução eles não é modificado aqui os nomes dos serviços. Então, o nosso seria esse segundo aqui, ó, servidor de domínio do Active Directory, tá? Vamos marcar. Ele pergunta para adicionar alguns recursos, a gente diz que sim, adiciona. Outro serviço, o DHCP, adicionar recursos. E também o DNS, adicionar recursos. Aí vocês podem perguntar: vamos instalar também o Internet Information Service. Vocês podem perguntar por que se instalar tudo junto vai dar problema. Não tem problema nenhum. O problema é na configuração, né? Então vamos instalar e depois vamos configurar serviço por serviço. Se nós vamos precisar de todos esses serviços aqui, não tem problema a gente instalar todos. Agora, se você vai precisar só de um, não tem por que instalar os outros, né? Eu estou fazendo aqui a instalação de todos eles para agilizar aqui a nossa videoaula. Clicar em próximo. Aqui os recursos, ele já seleciona os recursos necessários para que ele possa estar trabalhando. Mas eu posso instalar um recurso em especial também, que é o recurso de backup do Windows, tá? Mas a gente trabalha com a questão do backup em outra aula. Vamos lá. Próximo. Próximo. Próximo novamente. Mais uma vez. Próximo. Aqui ele pergunta sobre os módulos de instalação do servidor web, tá? Então isso aqui seria uma aula já focada em questão de servidor web. Se você quiser instalar o FTP para monitorar ou para administrar remotamente esse site, mas vamos ficar só na instalação. Caso próximo, e instalar. Aqui agora a gente vai aguardar o término da instalação. Vou dar uma pausa aqui. Quando terminar a gente dá o prosseguimento. Bom, aqui nós iremos agora promover este servidor a um controlador de domínio, tá? Então vamos lá. Temos aqui o link. Basta você clicar, ele já vai te dar um assistente para fazer essa instalação. Aqui nós temos três opções:
adicionar o computador, adicionar um controlador de domínio a um domínio existente. No caso, nós estamos instalando o primeiro domínio, não tem domínio existente. Temos a segunda opção, adicionar um novo domínio a uma floresta existente. Também não temos uma floresta existente. Tá? O que seria um domínio? No caso, em Windows Server, um domínio pode ser considerado também como uma árvore. E várias árvores ou vários domínios faz uma floresta. Então nós também não temos nenhuma floresta. Nós vamos criar ou adicionar uma nova floresta. Nesse caso, vou estar criando o domínio rede.net. Poderia ser rede.local também. Isso aí fica a critério. Ou se você tiver um domínio registrado na FAPESP, você pode colocar o seu domínio aqui. Ele irá fazer uma verificação se já não tem nenhum domínio com esse nome dentro da rede. Enquanto ele faz isso, no nosso caso aqui, é interessantíssimo essa opção aqui. Observem que o VirtualBox ele está virtualizando aqui com a placa em modo NAT, né? Mas eu poderia colocar em modo bridge para que ficasse respondendo como uma placa de rede normal, mas vou colocar rede interna para não interferir na minha rede aqui. Tá? Vou dar OK. Tranquilo. Aqui ele já fez a verificação, tá? Não encontrou nenhum domínio anterior. Aqui ele me dá nível funcional da floresta, nível funcional do domínio. Se eu tenho uma floresta que ela é 2008, então eu tenho que colocar o nível funcional da minha floresta 2008, porque eu posso ter na floresta sistemas operacionais ainda de versões antigas, né? 2008 server, 2008 R2, tá? A nível funcional do domínio, a mesma situação. Como nós não temos, esse é o primeiro domínio da floresta, nós vamos estar mantendo o nível funcional como o Windows Server 2012 R2, tá? Só que depois você não pode estar adicionando um outro servidor, no caso com o sistema operacional mais antigo que esse, tá? Visto que nós já estamos indo para a versão 2016 Server. Então vamos manter aqui 2012 R2. Senha. Aqui você pode colocar qualquer senha. Eu vou manter aquela senha padrão. Tá aqui WE123. Mantém o Shift pressionado e digita 123 de novo. E essa senha ela te dá caracteres especiais, letras e números. Avança. Aqui ele nos dá um aviso sobre o DNS, mas ele próprio irá instalar e configurar o DNS. Tá? Ele instalando e configurando para o controlador de domínio não impede que a gente possa estar trabalhando e reconfigurando ou configurando o DNS novamente, tá? Aqui ele já me deu o nome do NetBIOS, que é o nome do meu domínio, rede. Próximo. Aqui ele me dá a possibilidade de estar indicando uma outra pasta para que seja salvo os arquivos de sistema, o banco de dados do sistema. Eu poderia estar indicando aqui uma pasta de rede ou uma situação parecida, um outro disco. No caso, eu vou deixar o padrão, tá? É só avançar. Avançar novamente. Tomem cuidado aí para não errar o botão avançar, tá? Bem complicado isso daí. Próximo, né? O botão, eu tô falando avançar. Botão próximo. Aí nesse momento ele vai estar fazendo toda a verificação e a instalação de ferramentas de segurança do próprio
controlador de domínio, né, entendendo que um controlador de domínio ele vai estar já promovendo alguma segurança na rede, tá? Instalando alguns arquivos, tornando este servidor já mais seguro. Então aqui a gente pede para instalar. Esses alertas que ele nos dá aqui não tem problema, são só alertas, não são erros, tá? Aqui também leva um certo período de tempo, vou dar uma pausa no vídeo e retorno após a instalação. Bom, agora nós iremos clicar no botão fechar. Ao clicar, o servidor vai ser reiniciado, tá? Dá mais uma pausazinha aqui até o reinício dele. Bom, pessoal, enquanto o Windows inicia, eu vou estar mostrando para vocês o programa, né, que a gente utiliza para fazer essas gravações das videoaulas. O Simple Screen Record. Ele é um programa software livre, assim como a distribuição Linux que nós estamos utilizando, tá? Essa é uma distribuição modificada pela equipe de desenvolvimento da Faculdade Meta, ao qual faço parte. E observem que nós fizemos algumas customizações, tá? E nós temos aqui um sistema operacional bem intuitivo, fácil de utilizar, e já traz VirtualBox e outros programas já que a gente possa estar utilizando, tá? Tá bem legal. Quem se interessar pode procurar lá a GTI, que eles podem estar disponibilizando para vocês essas ferramentas. Voltando aqui à nossa videoaula, Ctrl Delete, digita a senha. Bem, agora nós já estamos com o controlador de domínio configurado, tá? Vamos agora configurar o DHCP. Então, para que a gente inicie a configuração, vamos clicar em servidor local, aguardar o processamento aí, ou todos os servidores. Vamos aguardar aqui. Ele vai listar os serviços que estão instalados, tá? Então aqui nós temos o serviço DHCP. Aqui nós temos esse aviso, tá? Indicando que a gente precisa estar ativando esse servidor. Então, configuração do DHCP concluída. Clicar em próximo e confirmar. Fechar. Bom, o servidor foi ativo no Active Directory. Depois nós iremos observamos que ele está instalado, então não tem a necessidade de estar trabalhando mais aqui no gerenciador de servidores. Aqui nós vamos agora para as configurações do DHCP, que vão estar aqui no iniciar. Pode estar em ferramentas, pode estar não, vai estar em ferramentas administrativas. Vem aqui DHCP, assim como DNS, controlador de domínios, tá? E aqui vamos observar que ele já traz o nosso domínio com o nome do computador, servidor, né, que é o winserver2.rede.net, que foi o domínio que nós demos para ele, tá? IP versão 4. Atentem aqui que tá verdinho, indicando que ele está ativo, está funcional, mas está faltando a gente configurar o nosso servidor DHCP.
Para configurar, vamos clicar com o botão direito, criar um novo escopo, tá? Aqui vamos dar o nome do escopo, pode ser o nome rede. Vamos fazer um escopo simples que abranja toda a rede. Aqui ele vai nos solicitar o IP inicial, ou seja, o primeiro IP que vai ser distribuído na rede, e também o IP final, que seria o último IP disponível para distribuição nessa rede. Então vamos começar com 192.168.0.1 ao 192.168.0.254, que é o último IP disponível em uma categoria, uma máscara de rede categoria C, que é essa nossa aqui, tá? Vamos lá. Aqui a gente poderia fazer cálculo de subrede, se a gente fosse fazer uma subrede, mas observem que o próprio Windows, ao você modificar aqui os bits, olha, ele já te dá o tipo de máscara de subrede que você tem. Então barra 16 seria categoria B, tá? E vamos deixar padrão nossa classe C, seria barra 24. Vamos avançar. Aqui ele solicita as exclusões. Observem que eu coloquei de propósito uma classe de IP que vai nos possibilitar ter toda uma classe C de 1 ao 254, sendo que o meu servidor nós colocamos o IP 192.168.0.1, então ele não vai poder distribuir esse IP. Então é aqui que a gente vai indicar os IPs que não serão distribuídos automaticamente, tá? Seria os intervalos de exclusões. Eu vou excluir o 192.168.0.1, tá? Vou adicionar essa exclusão. E o 192.168.0.254, que seria o nosso gateway, né, que a gente indicou lá, que seria o 254, tá? Então esses dois não serão distribuídos mais automaticamente na rede, tá? Vamos clicar em avançar. Se você quisesse impedir que um intervalo de IP fosse distribuído, vamos colocar um exemplo aqui do 192.168.0.20 e aqui 192.168.0.30. esse intervalo não seria distribuído dentro do seu escopo, tá? Então observe que eu tenho apenas um endereço de IP aqui e outro, e aqui eu tenho intervalo completo, tá? Não vão inventar de colocar aqui o 92.168.0.1 e o 92.168.0.254, que não vai distribuir nada a tua rede, tu vai achar que teu servidor não está funcionando. Avança. Aqui dá a quantidade de dias que o servidor DHCP vai disponibilizar, as configurações de CPIP para vocês, tá? Para os clientes da rede. Aqui pode ser 8 dias, vou colocar 0 dias e 6 horas. Em rede pequena é interessante, tá? 0 minutos. Vou avançar. Aqui ele me pede servidor Wins. O que seria o servidor Wins? São aqueles servidores, né, antecessor ao DHCP da Microsoft, servidor de nomes. Aqui a gente é anterior ao DNS, né? Então aqui nós não temos, que antes do DHCP era o BootTP, um serviço anterior ao DNS. Só que aqui nós, em 2016, dificilmente a gente vai ter um Windows 2008 na rede, um Windows
98 na rede ou Windows 95. Então, essa configuração aqui é configuração WINS, mais tarde, avançar. Não, mas vamos ver outras configurações, avançar. Aqui nós podemos configurar o roteador ou gateway padrão, né? Já disse o que seria o gateway padrão, que seria como fosse o portão de saída, né, da nossa rede para outras redes, tá? É o dispositivo que está disponibilizando conexão com outras redes ou com a internet. Então, professor, mas já foi colocado lá nas configurações do teu servidor o gateway padrão, né, o roteador, tá? Só que essas configurações que nós estamos fazendo aqui no DHCP é para que os clientes peguem essas configurações, tá? Os clientes DHCP da rede. Então a configuração do servidor é uma coisa e a configuração TCP/IP que os clientes irão pegar é outra situação, tá? Então isso aqui a gente está colocando para que os clientes venham a receber isso posteriormente. Nós dissemos que seria o 254, não é isso? Vamos adicionar. Avançar. Aqui ele pede o DNS, né? Como o nosso DNS já está configurado, o próprio Active Directory instalou e configurou, ele nos dá o domínio PI, que seria rede.net, e também nos dá aqui o endereço IP do gateway do servidor. Tá? Aqui, se eu quiser, eu posso colocar o nome do servidor, endereço IP, sem problema. Mas já está aqui, não tem necessidade. Servidor WINS, como eu falei, não tem necessidade, vamos pular. Deseja ativar o escopo agora? Sim, desejo. E concluir. Tá? Então já é para que o meu escopo já esteja pronto para trabalhar. Eu posso atualizar aqui. Vamos observar o nosso escopo da rede. Tá? Aqui nós temos o pool de endereços. Observem no pool de endereços que eu tenho o meu escopo e os intervalos de exclusões, as exclusões que nós criamos. Tá? Concessões ativas. Concessões ativas seria os clientes que estão recebendo IP dessa rede. Tá? Vamos ver se... Vamos colocar o Windows XP aqui para rodar e receber esse endereço IP. Observar também a configuração de rede aqui do VirtualBox. Coloque rede interna, que é a mesma rede que está o servidor, tá? Então o Windows XP iniciou. Vamos verificar aqui as configurações de rede dele. Se ele recebeu o DHCP conforme planejamos. Se ele receber as configurações de TCP/IP. Então vamos clicar em detalhes aqui. Observe que ele recebeu o 92.168.02, porque o 1 a gente excluiu, né, para que ele não distribuísse. A máscara de subrede, o gateway padrão que nós definimos para que ele recebesse. Está indicando quem é o servidor DHCP, o 92.168.01. A concessão para 6 horas, né, que nós disponibilizamos lá. E o servidor DNS, que é o nosso 92.168.01. Vamos fechar. Então, o nosso XP pegou as configurações DHCP normalmente, então o nosso DHCP está funcionando a contento. Só que nós temos uma situação onde podemos definir que um determinado dispositivo ele possa vir a receber o mesmo IP sempre que ele entrar nessa rede, tá? Então vamos fazer isso com XP aqui. XP
Esse é o comando para listar, né, todos os IPs da rede, tá? Então aqui nós temos o endereço físico dessa placa de rede, endereço MAC, tá? E aí nós vamos atrelar esse endereço MAC a um determinado IP que a gente queira que o XP receba. Então vamos lá. Observe que ele está recebendo o primeiro IP disponível, que é o 2, tá? Então vamos lá para o servidor. Aqui seria uma reserva, tá? Botão direito, nova reserva. Nome da reserva, vamos colocar aqui o nome da máquina, que é o XP. 192.168.0. Vamos colocar para ele pegar o 22. Não, mas do 20 ao 30 a gente excluiu, né? Vamos colocar para ele pegar o 44. Digitar aqui o endereço MAC, que seria 080027 080027 61C5EA 61C5EA, tá? Adicionar a descrição, reserva do IP do chefe ou da impressora, digamos. E adicionar, tá? Essa reserva já foi adicionada. Se você quisesse adicionar uma outra e outra e outra, aí você faria aqui até concluir suas reservas. Fechar. Observe que eu já tenho uma reserva chamada XP. Aqui as opções de escopo. Observe que eu já tenho um roteador, um DNS, tá? E o nosso nome do domínio. Então aqui esse DNS, observem que eu coloquei só o DNS primário. Vamos colocar um secundário aqui, 8.8.8.8, para que o cliente pegue os dois. Ele está verificando o servidor DNS. Como o servidor ele está em rede local, está sem acesso à internet, ele vai dar um erro, mas a gente sabe que ele funciona, tá? Então só dá OK, beleza. Aqui observe que já ficou os dois endereços DNS. Tá, vamos agora fazer o teste, tá? Se essa nossa reserva funcionou. Vamos ver concessões. Olha, o Windows XP já está pegando o IP 44 aqui. Já fez a atualização, tá? Que foi o que a gente definiu aqui na reserva para ele. Vamos testar lá no XP, ver como é que tá isso. Tá? Ele ainda não atualizou, mas vamos fazer o seguinte: vamos desativar a placa de rede e reativar novamente. Vamos ver o que vai acontecer. O Windows XP pegou justamente o endereço que nós definimos que ele pegar sempre que ele for ligado, tá? Então aquela questão de deixar IP fixo no computador, você pode deixar através do servidor DHCP sem problema nenhum. O DHCP veio para auxiliar, ajudar a vida aí, a solução de problemas do administrador. Em vez de você estar configurando tudo isso daqui manualmente, você pode simplesmente estar fazendo essas configurações no próprio servidor. Entenderam aqui? Questão do DNS. Observe que eu coloquei o DNS local da rede. Depois eu adicionei também um DNS secundário, tá? Que o cliente, ao ser atualizado ou ser ligado, ele já pegou as atualizações do servidor DHCP, tá? Vamos fazer um teste do nosso Internet Information Service.
Tá, o sistema operacional é Win tracinho server 2. Tá, bora ver se o nosso DNS está resolvendo. Se não tiver certo, já seria para abrir uma página aí do Internet Information Service. Fechar. Perguntar depois. Ok. Tá aqui. HTTP Win Server 2. Tá, aqui tá dizendo que bem-vindo ao Internet Information Server 2. Ok. Vamos testar aqui no nosso servidor também. Basta digitar aqui localhost e o endereço de loopback dele. Tá? Então nosso Internet Information Service configurado, instalado na verdade, né? Funcionando. Tá? Então nossa videoaula fica por aqui. As próximas já serão de configuração de GPO, de cotas de disco, acesso remoto, tá? Até a gente finalizar o nosso conteúdo, a gente vai estar trabalhando com videoaula com vocês.